Bom dia, professores. Antes de mais nada, acho que você vai falar também, né, Matheus Turini? Um feliz Dia dos Professores para nós, para você que está assistindo. Hoje, nós aqui do canal Educajaú trouxemos com muita alegria Matheus Turini e também a gente recebe a chuva junto, né? Ele trouxe até a chuva, né? A gente não anda só, né? Tem que andar acompanhado. Bacana. Matheus, com muita alegria a gente te acolhe aqui, tá? Confesso que as outras também, mas estava ansioso também. Tanto é que preciso registrar, antes até que você comece, que o Matheus é um fruto, não é um fruto, mas é uma consequência, a nossa amizade, né? É uma consequência do nosso trabalho aqui no sindicato. Aqui na PUESP, a gente tem pontos positivos e negativos nesse trabalho, né, do sindicato. Tem até alguns professores que são avessos a isso. A gente respeita, até marca um café para poder conversar e dialogar. Mas se tem pontos positivos, eu sei que tem um desses, é a nossa amizade. A gente cresceu, eu cresci muito, né, nesse tempo que eu estou aqui no sindicato, e um dos motivos é a sua eloquência, o seu diálogo, a sua paciência também. Então a gente está muito feliz de acolher aqui você. Eu já quero agradecer então, porque senão eu vou ficar devendo muito. Eu que agradeço o convite, né? Inclusive no dia que nós fizemos o sorteio para poder ver a classificação dos candidatos, entre candidatos a prefeito e candidatos a vereador, o dia 15 estava lá, né? E aí nós fizemos um sorteio, acompanhando com todos os candidatos que já aqui passaram e ainda passarão. E, pro dia 14 e tal, Fernandinho Barbieri e tal. Dia 15, aí eu ainda falei, tira o Matheus Turini aí. E aí tirou o Matheus Turini e eu fiquei muito honrado, não só pelo convite de ter essa oportunidade de falar enquanto candidato a vereador da nossa cidade, mas principalmente por estar fazendo esse encontro, esse diálogo, essa sabatina no Dia dos Professores. Isso é muito bacana, muito gratificante. Então não dá para começar essa sabatina sem antes desejar o meu feliz Dia dos Professores a todos os profissionais da educação, formal e não formal, porque nós sabemos que a educação é muito mais ampla do que o espaço da escola. Então a gente já inicia dando esses parabéns para todos nós, ok? Vamos lá, Zé. Então vamos lá, quem é Matheus Turini? Fale aí para os nossos professores. A gente tem um grupo, né, de professores atuantes e que muitas vezes, né, não conhece o Matheus Turini. Se você pudesse falar agora, olhando para eles, quem é o candidato, né, Matheus Turini? Bom, o candidato acho que não distou muito da pessoa, que antes de alguém ser esse candidato, a gente constrói uma história, não só enquanto pessoa, enquanto profissional também. Eu vou falar então acho que do professor Matheus Turini, porque nascido eu sou em Bauru, depois eu vim para cá com mudança com meus pais aos 9 anos de idade, fiquei até os 19 anos e fui para a universidade. Fiz ciências sociais, comecei a dar aula na cidade de Espírito Santo do Pinhal, divisa ali com Minas Gerais. E aí voltei para Jaú em 2013, passei no concurso já como professor em 2014 e dou aula já há 10 anos. 11 de agosto desse ano fez 10 anos da publicação do Diário Oficial de docência. Então são 10 anos já de docência. Fiz ciências sociais, antes disso fiz o técnico em contabilidade, então sou contabilista. Aqueles que achavam que contabilidade é ciências exatas, vocês estão muito enganados, né? É das humanidades. Aí depois eu fiz ciências sociais, fiz uma especialização em problemas fenomenológicos e hermenêutica, é um ramo da filosofia, a parte da hermenêutica usada no direito, na teologia, mas eu acabei especializando em Heidegger e Bauman, são dois autores mais contemporâneos, da filosofia contemporânea. Fiz o mestrado em docência para a educação básica, aqui na Unesp de Bauru. Aí eu cometi a loucura, Zé, não sei se assim mas eu fiz 2 mestrados ao mesmo tempo. Fui lá e fiz o mestrado em filosofia na Federal de São Carlos. 2018, passei, eu tinha, dou aula de sociologia e filosofia, eu queria contribuir academicamente com as 2 áreas que eu mais gosto de lecionar.
Apesar da aula de História e Geografia, eu respeito muito esses professores e até peço desculpas a alguns deles, porque a gente quando inicia bastante cru, o magistério é formado, forjado em sala de aula, e aí eu queria ter uma produção acadêmica no ramo da Sociologia, no ramo da Filosofia, a docência, educação básica, trabalhei com ensino de Sociologia, o mestrado em Filosofia, trabalhei com ensino de Filosofia, e aí emendei já no doutorado em Educação. Sou doutorando em Educação pela Federal de São Carlos, mas eu só estou no primeiro ano, tem mais 4 pela frente, então calma, muita calma nessa aula. E aí, professor há 10 anos, da rede pública e rede privada aqui na nossa cidade. Tenho um filho, Gabriel, 9 aninhos de idade, e é um grande laboratório para mim, não só para a educação, mas como também para a vida, né? Como eu estou vivendo uma experiência muito boa, né? Que é ser pai full time. Eu brincava, né? Meu filho veio morar comigo esse ano, ele morava em Andradas, Minas Gerais, e aí veio morar comigo esse ano e eu estou tendo essa experiência. Está sendo muito inovador, muito gratificante ter uma outra perspectiva, né? Tenho como companheira a Mayara, que é a minha parceira, já me atura há 7 anos, e aí também é um grande laboratório para mim, não só quando às vezes eu sou muito idealista, né? Isso faz parte da minha apresentação, então às vezes eu estou aqui, estou falando e eu gosto que quando ela puxa a cordinha do balão, traz de novo para a realidade, ela tem feito essa ponderação. Não sou candidato pela primeira vez, fui candidato em 2016, minha filiação partidária, não sei nem se você ia entrar nessa questão. Aqui o objetivo é você aqui. Então, o objetivo é você falar, você se apresentar. Fique à vontade. A minha primeira filiação partidária foi no PPS, que é o atual Cidadania. Olha que coincidência, olha só. Nós estamos aqui, inclusive é um prazer ter o nosso candidato a prefeito pelo Cidadania, Eduardo Romão. É uma filiação que eu fiz com carinho lá nos anos 2012. Troquei, porque foi em Espírito Santo do Pinhal, vim para Jaú. 2016 fui para o PSDC, Democracia Cristã, saí candidato a vereador, apoiando o Maurício Murgel nas eleições de 2016. E foi um espanto, porque eu acho que nenhum candidato a vereador é uma opção, uma opinião minha, Zé. Aqueles que saem, às vezes, pela primeira vez, acho que poucas das vezes, talvez a minoria das vezes, o candidato que sai pela primeira vez, assim, sai planejando os 4 anos e fazendo todo um projeto de vida mesmo, um projeto de candidatura. Então eu não sou exceção. Em 2016 fui pego meio de, sempre envolvido com política, dou aula de sociologia, aula de filosofia, gosto do aparato burocrático. Minha formação nas ciências sociais, para aqueles que estão mais interessados, foi bastante weberiana e é burocracia na veia mesmo aí. Eu gosto bastante de trabalhar com essa burocracia. E eu vejo o potencial para poder olhar a burocracia e saber o que eu posso ultrapassá-la. E aí eu tive a chance de ser candidato a vereador, muito sem recurso, verdade, muito as surpresas, verdade, com pouco tempo para se preparar, mas eu fiz 445 votos. 400? 445 votos. Para você que escuta esse número e não sabe se é muito ou pouco, para te dar uma noção, os 2 últimos vereadores com menos votos que hoje foram eleitos em 2016, um foi com 431, o outro com 410. Então, voto para ser eleito eu estava no time errado, eu só precisava acertar o time. Então, em 2016, eu brinco, né? Às vezes eu sou picado assim, eu gosto dessa competitividade, e aí eu vou levando isso como projeto. E aí eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes eu preciso me policiar, que eu saio abraçando o mundo, depois não dou conta, não tem perna para correr tanta maratona assim. Sim. Não sou Eduardo Romão que corre tanto maratona para poder fazer essas coisas. E aí, inclusive, agradecer a presença do Dudu, que está aqui, junto com o Zé. É muito gratificante mesmo ter o time sempre gente conosco. Então, era uma questão de time. Fiz a minha filiação ao PDT, muito influenciado pelas eleições de 2018, ou seja, olhando o cenário nacional, entendi que, você vê, né, depois de alguns anos, não só de docência, mas também de envolvimento político, entendi que um partido ele não é uma sigla. O partido ele não é apenas uma legenda que você faz a filiação e que sim, é obrigado, qualquer candidato que quiser sair candidato precisa estar filiado ao partido. Então isso é regra eleitoral desde 96, 97, na nossa eleição. Então,
nós não podemos sair dessa regra. Então eu resolvi encarar a filiação partidária como um projeto mesmo de visão, um projeto de transformação, um planejamento estratégico. Pela movimentação nacional, gosto bastante do PDT, que é o meu atual partido, Partido Democrático Trabalhista. Tem a figura do Ciro Gomes a nível nacional, que é bastante relevante, mais outras figuras como Tabata Amaral, Túlio Gadelha lá no Pernambuco. Então são quadros bastante interessantes. E para nós da educação, eu acho que isso é muito gratificante nós falarmos. E ainda mais porque a sabatina é sobre educação e nós estamos no dia do professor. A experiência com Sobral, ela não deixa dúvidas. Sobral vai estar nos livros didáticos, lá na academia, quando a gente estuda as experiências pedagógicas pelo Brasil, Sobral entrou para a história da educação brasileira. E é uma experiência de um governo, de um partido que eu falei, é isso que eu quero. E a hora que você olha os quadros, né? Então você olha João Goulart, você olha Darcy Ribeiro, não tem como a gente olhar para esses quadros e falar, poxa, pera ali, aqui tem tradição, calma lá, aqui dialoga bastante, era isso que eu buscava. Então o Mateus de 2020, com as especializações, as pós-graduações que eu mencionei, 10 anos de docência e uma filiação partidária, acredito eu que bastante sólida, respeitando sempre, óbvio, meu histórico até aqui, eu acho que se você me perguntasse quem é o Mateus hoje, eu talvez com bastante humildade sempre, mas com bastante firmeza eu diria, é o próximo vereador da cidade de Jaú, na legislação de 2021 até 2024. Mateus, você disse que é professor, né? Lógico, de ensino fundamental e também ensino básico em geral, né? Ensino médio. E uma pergunta até para conhecer mais quem é o professor Mateus Turini. O que os alunos falam de você? Seja sincero, não pode mentir, hein? É sempre suspeito, né? Isso, né? Zé, se tem uma coisa que eu amo fazer é ser professor. Eu dou aula não só porque é uma questão da atividade econômica, laboral, do trabalho, da vida de qualquer pessoa. Eu dou aula para uma realização. Eu era aluno de ensino médio, fui aluno bolsista de um colégio privado aqui na cidade de Jaú, Colégio São Lucas, a quem eu devo muito da minha formação no ensino médio. Mas a educação básica inteira eu estudei no CAIC. Então, quando você fala do CAIC enquanto professor, você é professor do CAIC, tá me vendo agora. E eu sou fruto seu, cara. Professor Múcio, professora Adriana, professora Nelza. É um time, Zé. É um time que eu brinco bastante. Vocês são culpados de eu estar aqui. Porque essa construção é muito gratificante. E hoje, quando eu sou, enquanto professor, ver eles como colegas mesmo de profissão, é mais do que uma profissão. Eu não tenho uma profissão, Zé. Sabe, eu costumo dizer que eu tenho uma coisa muito especial que me pagam para fazer, que é ser professor. Então, lá no meu segundo ano do ensino médio, eu já gostava de orientar os alunos, de meus colegas, fazer tarefa junto. Por que não dizer a cola? Eu gostava daquela sensação de fazer 2 provas ao mesmo tempo. Então, assim, eu sempre fui muito, muito dedicado aos estudos. Apesar de ser uma família humilde, família pobre, o pessoal fala Turini e já pensa em calçado, eu fui trabalhador de calçado. Na minha carteira lá de registro está lá, solador, pregador de salto, conformador de calçados. Então, a pessoa fala, é do calçado? Olha, se for do chão da fábrica, sou eu. A nossa família nasceu no Banharão, morou no Pouso Alegre, veio depois para a Avenida do Café, e aí resultou neste que vos fala, nesse exato momento. Então, lá no segundo ensino médio, eu falei, rapaz, acho que eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser professor. Eu tinha um professor muito bom de biologia, Júnior... Valdemar Boesso Júnior, e o Júnior, ele dava aula de biologia, de química para nós com uma maestria, com uma alegria no coração. Falava, acho que eu quero ser isso daí. E aí eu fui prestar, como ele era farmacêutico e dava aula de biologia e química, falei, vou prestar farmácia. Aí pensei farmácia, biologia e história, porque eu sempre gostei de história, da parte de humanas e tal. Não tive sociologia e filosofia no meu ensino médio, eu não tive. Então eu fui para a história, que era o que tinha mais de próximo, a legislação que trouxe o ensino de sociologia e filosofia, a obrigatoriedade desse ensino é de 2008, ou seja, em vigor em 2009, eu me formei no ensino médio em 2007, então não peguei essa grade curricular. E aí passei em biologia e história, falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Biologia e história. Se você passa em biologia e farmácia, você faz um Unidunité, cara, coroa, você tira, vai lá fazer, mas biologia e história, eu fiquei um tanto quanto assustado. E aí fui fazer tiro de guerra.
Sou militar da reserva. Coisa boa. Sou cabo da reserva e aí fiz o tiro de guerra com muita alegria. Tenho meus amigos até hoje dessa época que eu tenho com muito carinho. Só que por que eu entrei nesse assunto? Porque, Zé, eu fui cabo, então tinha lá 100 atiradores, né? 33 se candidataram para ser monitor, 17 foram para o acampamento. Dos 17, 14 foram promovidos a cabo. Eu era o 03. Então o primeiro comandava o TG, o 02 comandava a turma Alfa e comandava a turma Bravo. E enquanto monitor, o que o sargento falava para nós, hoje quem vai dar instrução é vocês. Zé, a hora que ele falou assim, vocês vão dar instrução, vou sortear os temas aqui, vão separar vocês em grupos, caiu para mim, Revolução Constitucionalista de 32. Rapaz, pensa no menino, 19 anos de idade, indo para o cartaz e preparando uma aula. E naquele dia, 5 horas da manhã, a gente já estava lá, aquela coisa arada e tal. Eu sempre sou um cara muito ansioso, preciso tomar um maracujina às vezes. E aí a gente estava lá, e aí eu dividi, fiz meio seminário. E na fala dos meus colegas, de repente, ali eu ia lá e fazia o comentário, complementava. Fechei a apresentação, 99 atiradores me assistindo, 2 sargentos, Sargento Chaves. Rapaz, um carioca 3x4, pensa num cara forte, o braço dele dava minha coxa. E aí ele lá do fundo, ele olha para assim, depois que eu concluí a explanação, ele fala assim, Turini, a gente era chamado pelo sobrenome, né? Turini, você tem dom da oratória, parabéns. Naquele dia eu falei, vou ser professor, cara. Naquele dia eu vou ser professor. E toda vez que eu entro em sala de aula, 11 de agosto de 2010, primeiro dia que eu entrei em sala de aula oficial, toda vez que eu entro em sala de aula, alguém, professor, Zé, eu tenho um encontro existencial comigo mesmo. Porque a minha profissão não é apenas para me alimentar. A minha profissão não é apenas, o que eu faço não é apenas para poder me sustentar. Eu tenho isso com muito carinho. Eu choro em comemoração ao Dia dos Professores. Então, se eu ver um vídeo um pouquinho mais emotivo, eu choro. Então, eu acho que eu consigo transmitir isso para os meus alunos. E para voltar na sua pergunta, o que os meus alunos falam? Eu acho que eles conseguem ver essa vibração. Eu acho que eles conseguem ver essa vibração, eles conseguem ver a minha dedicação. Zé, faz 10 anos que eu dou aula. Nunca repeti uma aula. Nunca na minha vida eu repeti uma aula que eu já tinha. Com exceção das vezes que eu precisei ser eventual. Ninguém começa como efetivo, né? Então é óbvio que, como professor contratado, categoria O, a gente é chamado em 5 minutos tentar em sala de aula e tal. E aí é óbvio, eu tinha meu caderninho pronto para poder fazer mágica na disciplina que pudesse aparecer. Rapaz, mas enquanto professor efetivo, com meus alunos, eu nunca repeti uma aula. Porque eu achava que a sociedade... Achava não, acho que essa é uma convicção que eu tenho. A sociedade, ela muda, ela é dinâmica, ela se transforma. A minha aula não pode ser rígida. A minha aula não pode ser rígida. E eu achei estranho, porque quando eu entrei no cursinho, eu sou professor de educação e ensino fundamental, ensino médio e cursinho pré-vestibular. Dou aula no ensino superior também, mas é uma experiência que eu estou mais distante. Eu gosto da educação básica mesmo. E no cursinho eu vi alguns alunos de algumas escolas mais tradicionais falando assim, mas professor, mas das aulas do ano passado a gente fala assim, não, a sociedade não é mais a mesma. Ela mudou, minha aula muda, minha aula acompanha. Então eu acho que meu aluno ele tem, se a gente for entrevistar aí 100 alunos nossos, eu acho que 95 deles vão falar, olha, se tem alguém que gosta da aula, esse rapaz aí, que entra cantando em sala de aula, que faz a mestria, que tem dedicação e vibração, que não se importa de ter que mudar de um ano para o outro, grade por grade curricular. Eu gosto do que eu faço, né? Eu gosto do que eu faço e eu acho que meu aluno consegue perceber isso. Mateus, você disse que está doutorando, né? Além ali dos livros que você precisa ler para ser um doutor no tema que você escolheu, você continua a sua formação humana lendo algum livro? Você lê ou já tem aquela lista ali da universidade, eu vou seguir aquela? Rapaz, você sabe que essa questão tecnológica fez a gente criar uma biblioteca digital, né? Então eu tenho uma pasta lá que eu chamo de referências, que eu compartilho inclusive com meus alunos. Falo, gente, tá aqui. O dia que eu der um conceito e vocês acharem que eu estou falando alguma besteira, nós vamos pro original. Então, assim, eu gosto disso, Zé. Você leu Harry Potter, Senhor dos Anéis? Eu não gosto desse tipo de literatura, essa coisa mais de ficção não me atrai.
Eu gosto do texto acadêmico, eu gosto do artigo científico, eu gosto das obras clássicas. E agora meu último, por conta do doutorado e do mestrado também, aprofundei bastante minha pesquisa com Dermeval Saviani. Tive a oportunidade de entrevistá-lo lá na Unicamp, na salinha dele, um senhorzinho simpático, e mandei um e-mail aleatório: senhor, pode me dar entrevista? Ele falou: vem aqui. Peguei o carro, eu com o professor David Teles de Lima. Sabe quem é esse? Conheço esse cara. Esse menino é bom. E aí, rapaz, o professor David, saímos rasgando daqui da Campinas, fomos entrevistar ele. Então eu tenho uma admiração muito pela produção acadêmica do Saviani. Li bastante já livros dele. Agora estou lendo o Pedagogia Histórico-Crítica, Novas Aproximações. Então é um livro acadêmico, mas que eu faço com carinho. Leio com carinho. Matheus, você disse que já é a segunda candidatura, né? Isso. O que te levou, né? Não na primeira, mas depois de bater na trave, né, com 445 votos, o que te levou esse ano, 2020, falou: não, eu vou me candidatar novamente? Por que você se coloca como candidato a vereador, principalmente com o título, entre aspas, de professor Matheus Turini? No meu nome não está professor Matheus Turini. Você vai votar lá, você vai votar no Matheus Turini. Eu vou te dar 12 mil motivos para você votar em mim, fica tranquilo. Mas a primeira vez que eu saí como professor Matheus Turini, né? Porque por conta do vínculo, né? As pessoas lembraram, falaram: mas quem que é Matheus Turini, né? E esse medo da associação com as famílias já mais tradicionais Turini. Se você olhar agora no site de candidatos, você vai ver que o único Matheus sou eu. Digita lá, Matheus. Dos 329 candidatos que se colocaram à disposição para o Legislativo, sou eu o único Matheus, sou eu o único Turini. Então não tem como você errar. Matheus Turini, só tem eu, então vai estar lá. Mas o que me fez disputar uma cadeira, inclusive no Legislativo, Zé? Acho que é bastante importante pontuar isso. Pelo próprio conhecimento técnico do Poder Legislativo. Eu vou dar aula lá. Você sabe que na Sociologia a gente abre para 3 tripés, né? A Antropologia, a Sociologia, que é mais dura mesmo, e a Ciência Política. Então eu dou aula disso, Zé. Eu dou aula da estrutura burocrática, acompanho todo o sistema político. E na hora que eu vou falar do papel do legislador, me dói toda vez. Por quê? Porque é um equívoco que fazem com o papel do legislador. O papel do legislador, ele é autônomo, assim como o Poder Executivo. E a maioria das vezes a gente vê que os municípios submetem o Poder Legislativo ao Executivo. E esse é um problema. Esse é um problema porque se o Poder Legislativo ele é autônomo e tem mecanismos para assim o ser, como é que eu, sabendo mecanismos para poder atuar, como é que eu não posso dar minha contribuição? E eu volto a dizer, não é por uma questão financeira. Porque graças ao bom Deus, por conta das minhas titulações e das escolas que eu dou aula, hoje eu dou aula, como professor não podia dar aula numa escola só. Então eu sou professor efetivo do Dr. Tolentino Miraglia. Por 5 anos fui professor efetivo lá no Terésio, no bairro do Padre Augusto Sani. Transferi meu cargo para o Tolentino por conta das aulas noturnas. A gente precisa de espaço para ter aula noturna, a gente pode até discutir isso daqui a pouco. Mas eu dou aula no Colégio Porto Alvorada, dou aula no Conexão Cursinho Pré-Vestibular, dou aula na ADV em Botucatu e em Bauru. Então, financeiramente, eu estou bem. Consigo, já achei uma estabilidade financeira, consegui sair daquela instabilidade que nós sabemos que o professor, quando inicia, tem, principalmente o contratado. Então não é para uma questão financeira. Eu volto a dizer, aquele professor que chora com vídeo de homenagem aos professores é a mesma pessoa que olha para o Poder Legislativo e fala: rapaz, eu quero dar um talento nisso aqui. E eu talvez sei por onde. E se você que está me assistindo agora, entrar na minha rede social agora, Matheus Turini no Facebook, no Instagram, Prof. Matheus Turini, ou no próprio YouTube, tem uma playlist que eu já deixei pronta, Matheus Turini, Prof. Matheus Turini no YouTube também. Cara, você vai ver que eu faço propostas concretas. Você já ouviu falar em legística? Eu desafio você que está assistindo agora essa live, abre uma aba lá do YouTube, digita assim, legística. E às vezes quem olhou falou assim: rapaz, ele errou, é logística. É negócio de loja, né? Negócio de lógica. Magali que nem a nossa, né? Magali Romão dá aula de logística, fica achando que é negócio de administrar loja, né? Rapaz, legística é um ramo do direito, desde 2009 está nas maiores universidades públicas, dentro dos cursos de bacharel em direito. Como é que você não aplica um conhecimento técnico desse? Como é que você não vai dar uma roupagem nova para a legislação jauense? Nós temos mais de 5 mil leis.
A parte delas tem mais de 70 anos de idade. Para uma sociedade que eu acredito que muda a todo momento, como é que eu posso ver uma legislação se tornar arcaica na minha frente e não poder fazer nada? Não, o Poder Legislativo pode, ele é autônomo. Isso me motiva a ser candidato. Saber que eu posso contribuir e deixar um legado. Não é só uma contribuição pontual para uma lei, para uma emenda, para uma verba, que são típicos mesmo do papel do legislador, mas é um legado, né, de reorganização do Poder Legislativo na nossa cidade, de reavaliação do próprio papel do legislador, do próprio vereador, ressignificar essa figura. Eu estou entrando para isso, Zé. Eu gosto de deixar legados, eu gosto de mostrar que vim, e é por isso que eu sou candidato a vereador. Ainda no bloco de perguntas pessoais, né? A gente está até primeiro conhecendo quem é esse candidato Matheus Turini. Uma pergunta pessoal: Noroeste ou 15 de Jaú? Rapaz, é difícil, né? Porque Bauru, eu nasci lá, né? Então, o time... Mas eu vim pra cá, eu saí de Bauru com 7 anos de idade, 7 para 8 anos de idade. Então eu morei 8 anos em Bauru. Aqui morei 10 e já faz 7 que eu voltei. Então já ganhou, né? Que bom que você falou isso. Que bom que você falou isso. É 15? Que bom. Tem que ser 15. Matheus, a gente vai entrar agora em algumas perguntas mais relacionadas ao ensino público aqui em Jaú. Vamos lá. Tá? Educação básica, escola, EMEF, escola estadual, né? Então, penso que é uma área que você conhece também. E então nós vamos seguir algumas perguntas, mas até como carro de abre alas. Na nossa educação pública municipal, você vê algum ponto negativo e você vê algum ponto positivo? Quais? Todo processo de educação escolar ele vai ter seus pontos positivos e negativos. Por quê? Porque quando a gente fala de educação, qual que é a concepção de educação que eu tenho? Que ela é muito mais ampla do que a própria escola. A escola, a educação escolar, ela é parte da formação humana, ela é parte da formação da educação de uma pessoa. Óbvio que é muito importante, porque na maioria das vezes as crianças passam um bom tempo, se não o maior tempo, do seu dia na escola. Então começamos por aqui. Então, se a gente tem uma visão de educação, formação humana e dessa continuidade, me incomoda a falta de diálogo entre os sistemas de educação. A gente poderia discutir o que é um sistema. A minha concepção de sistema de educação escolar ela é muito próximo do Ermerval Saviani. Para aqueles que estão assistindo e avaliando as orientações teóricas, fique já ciente dessas pontuações. Então, a gente chama, né, o sistema municipal, o sistema estadual, mas se a gente for olhar para a educação como um todo, a gente está fragmentando. Eu sou professor estadual, meu cargo é no estado, mas a gente recebe alunos do município. Então, como é que a gente não consegue fazer essa ponte ser menos dramática, menos crítica, menos instável do que o trabalho que a gente faz? Por exemplo, pega o CAIC, né, o próprio CAIC. O CAIC ele tem até o 9º ano do ensino fundamental. Então, você percebe que o ciclo do ensino fundamental inteiro, ainda mais porque o CAIC ele tem os 3 segmentos, infantil, a educação 1, educação 2, fundamental 1 e 2. Então, você consegue fazer uma continuidade. Isso é bom. Isso é bom. Exige muito de estrutura, exige muito de corpo docente e de visão de educação. Se você não alinha a concepção pedagógica, de fato você vai criar rupturas. Mas para nós, que pega o aluno no 5º ano e ele já emenda, Tereza, a gente tinha bastante isso, né? Sai lá da escolinha do 5º ano e emenda no 6º ali. Rapaz, a gente tem que diagnosticar esse aluno, compreender ele, entender ele, as limitações, para aí a gente começar a fazer o trabalho. Numa educação escolar que tem tempo para começar e tempo para terminar, isso é problemático. Isso é problemático. Eu optaria por dialogar com a rede municipal, que é quem alimenta a rede estadual, para nós podermos ter uma diretriz. Eu acho que falta isso. Falta esse diálogo de concepção mais universal da educação. Por quê? Porque o profissional da educação, às vezes, ele opta pelas suas próprias concepções. Não, eu acho que o meu jeito de dar aula é assim, eu acho que é assim que funciona. E nós vamos ter uma divergência enorme de questões pedagógicas. Só que nessa live acho que vai ter muitos colegas que discordam, talvez, da base metodológica que eu coloco. Só que, se você não alinha isso para o básico, para o papel social da escola, que é o nosso próximo desafio, né? Nosso próximo desafio é justamente esse para 2021. Se a gente não tem essas ressignificações, de fato, acho que é um problema.
Só que o que me agrada, e aí vincula com o meu ponto positivo, porque se eu fosse colocar um ponto positivo e negativo e ir embora, não, eu estou aqui para fazer conexões. Eu estou aqui para ver o que a gente tem de positivo para a gente superar aquilo que a gente tem de negativo. Qual é o ponto positivo? Nós temos muito professor bom, que produz, que pensa e que faz acontecer, já no chão da sala de aula do município. Destaco o Marcos Vinícius, que é um amigo, tem mandado alguns PDFs de Ortega y Gasset para mim, e aí ele se debruçou para fazer não só o curso que ele faz de formação, mas para dialogar também com outros colegas sobre a formação do currículo. O professor David Teles Lima, a professora Didi, que aqui esteve, o professor Leandro, que aqui esteve. Então são todos profissionais que são capazes de fazer produções. O profissional da educação precisa ser capaz disso. Nós temos essa mão de obra boa. Precisa agora alinhar, precisa agora dialogar. Inclusive, se você quiser, já posso pular para cá. Fique à vontade, aqui é a casa sua. Rapaz, um professor que tem condições de fazer toda essa contribuição é o professor David Teles de Lima. O professor David, isso aqui é um material que nós fizemos. Eu sou mestre em docência para educação básica, e a Unesp de Bauru, assim como o mestrado profissional lá em filosofia na Federal de São Carlos, eles exigem que nós façamos produtos educacionais. E aí nesses produtos educacionais a gente pensa para aplicar em sala de aula. O Filosobol é uma criação em parceria com o David. Filosobol. Filosobol. Aqui tá um manualzinho bonitinho, né? Rapaz do céu, isso aqui é a menina dos olhos. O que é isso? Filosobol é um jogo educacional. É um jogo educacional eu e o David nós juntamos, né? Pensar práticas intencionais da educação escolar com prática esportiva. Então a gente vai para a quadra, é óbvio que assim, eu demoraria um pouquinho mais de tempo para falar isso, eu vou ser sintético então. A gente tem um time em quadra com uma bola de basquete, porque basquete para sair um pouco daquele estigma do futebol. Então a gente tem uma bola de basquete, nós vamos ter 2 times de Filosobol e o jogo de basquete vai acontecer, mas o momento anterior é o momento quiz. Posiciona os 3 jogadores, vamos responder a questão. Se os 3 jogadores responderem a questão, faz a cesta. Bateu na tabela, voltou, jogo de basquete. E aí, dá-lhe basquete na meninada. Fez a cesta? Quiz de novo. Então você une mente e corpo numa atividade esportiva e pedagógica. Rapaz, isso aqui foi meu produto de mestrado. A gente já aplicou bastante em algumas escolas. E você vê, é disso que nós estamos falando. Dessa criatividade que eu sei que o professor da educação municipal tem. E aí eu tenho com muito orgulho também a produção que eu fiz do baralho filosófico. Já jogou Uno, Zé? Rapaz, nunca perdi. Rapaz, o baralho filosófico eu criei inspirado no jogo de Uno mesmo. Essa é uma criação minha. E aí o que nós fizemos, né? Eu coloquei a história da filosofia inteira, separada por cores, separada por personagens, separadas por filosofia. E ainda vou jogar Uno com a meninada. Por que as cores? Porque aquele que tem menos domínio do conteúdo filosófico, ele vai se guiar meio que lá pelo pragmático do Uno. Mas aquele que tem um pouquinho mais de domínio, rapaz, ele já começa a descartar a carta pelo vínculo filosófico com os autores. É uma forma de você estudar e brincar ao mesmo tempo. Então, assim, essa criatividade, professor, se você acha, meu amigo, que o trabalho do professor começa na hora que o sinal bate, você está muito enganado. A gente prepara antes e ajeita depois e reflete. E eu acho que a educação é mais ou menos por aí. Nós temos mão de obra, mas muito qualificada na rede municipal. Para eu fazer um sistema que dialogue com as outras dinâmicas, por que não com a rede privada assim também, a gente precisa desse material. Então, talvez o nosso ponto positivo seja a solução para o nosso ponto negativo. Eu vejo assim o município de Jaú. Matheus, eu vejo que você é bem prático, né? Para quem faz 2 jogos, né? Fora a sua aula que você já disse, né? Mas é bem na prática, né? Sendo prático, algumas propostas do vereador Matheus Turini, sendo prático. Vamos para a prática, né? Primeiro delas, aplicar métodos de legística na Câmara Municipal de Jaú. O que é legística, Zé? É simplificar a lei. Quem está me ouvindo agora sabe que existem leis, nós sabemos que existem leis. É igual a gente sabe que tem imposto. Tem imposto. Mas de onde vem, para onde vem, o recurso municipal, de onde que vem e tal. Nós sabemos que temos leis. Qual é a viabilidade, qual é a facilidade que nós temos hoje para o cidadão comum, que não tem nenhum envolvimento partidário, de ter acesso a essa legislação? Ele tem acesso, mas o texto de lei é pesado, o texto de lei é complicado, o texto de lei
legisla lá de 1942. O que é legisla então? Nós vamos fazer a revisão das 5.000 leis que existem no município de Jaú. Isso é trabalho árduo, isso é trabalho para 4 anos mesmo. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Para ser prático. Como é que a gente vai fazer? Então o Mateus vai sentar e ler 5.000 leis? Não, eu não trabalho sozinho. Não dá para fazer uma construção dessa que não seja coletiva. Então a gente tem que pegar grupos de estudo. Nós temos 2 faculdades de Direito aqui em Jaú. Fundação Educacional Raul Bauab e nós temos a Anhanguera, Jaú. As 2 têm curso de Direito. Duvido que se a gente pegar um profissional, um professor que tope fazer um grupo de estudo, a gente não monte um grupo de estudo, abra a legislação inteira de Jaú, agora separe por temas e aí os grupos de estudo comecem a enxugar as leis. O projeto de lei é feito, a gente só não cria lei. Uma lei ela pode anular outras, um decreto não. Decreto é do Poder Executivo que não tem poder de eliminar uma lei, mas a lei pode submeter outra legislação. Então é o poder do legislador fazer isso, enxugar a máquina de leis, fazendo uma redução e uma simplificação dessa lei. Lembra quando a bula ela tinha você ia pegar a bula, era nossa, enorme, letrinha pequenininha, você não entendia bulhufas do que estava escrito? Pois é, nós vamos fazer o que fizeram com a bula. Tem uma linguagem mais simples, uma linguagem mais próxima, nós vamos fazer com a legislação jauense. E aí nós vamos reduzir naturalmente isso. Eu estimo que em 4 anos dê para reduzir 40% das leis em Jaú. Então é 40 em 4. Para ser prático. Para ser bem prático aqui, Zé. Outra proposta, gabinete itinerante. O que é o gabinete itinerante, professor? Ele é muito já usado, ele é bastante usado já a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Mas a gente tem uma sensação de que o gabinete itinerante é você ir para o bairro e ouvir a demanda do munícipe. É uma ideia legal, e a ideia é mais ou menos essa. Só que qual que é a outra atribuição do legislador? Fiscalizar. Como é que eu fiscalizo, Zé? Fiscalizo você que é meu amigo, fiscalizo o fulano que não sei o que, o bairro meu que não sei o que. Qual que é a proposta? Pega o município de Jaú, divide ela em regiões. E ao dividir em regiões, você sabe ali mais ou menos como é que são os problemas. O Du tem andado o Jaú inteiro e tem escutado, e ele brinca até, né? Qual que é o bairro que tem mais chororô para falar? Disputa, quem é o bairro mais esquecido? Então nós vamos diametrar, pegar um mapa de Jaú inteiro, nós vamos fazer essa divisão. Eu falo enquanto gabinete do vereador Matheus Turini. Nós vamos fazer essa divisão e aí nós vamos criar um hall de perguntas para você avaliar o seu bairro. E aí vai ter lá questões desde infraestrutura até sensação de segurança. E aí, por via aplicativo, via um aplicativo que dá para você baixar no seu celular, você vai conseguir responder. As pessoas vão respondendo, vão alimentar um banco de dados. Eu vou saber qual é a necessidade de qual região. E por que eu estou falando de região e não bairro? Porque são mais de 140 bairros. Não dá para fazer 140 divisões. Tem bairros que são mais populosos, bairros que são menores. Então, se a gente divide em região, dá até para facilitar. Você que é candidato a vereador aqui, me ajude. Porque eu vou precisar do senhor eleito. Nós vamos ser em 17. Se eu dividir já em 17 regiões, você me ajuda a pegar uma região aqui, esse semestre vou eu na região 1, você pega a região 2 e os outros. Você já pensou, Zé, se a gente conseguisse contagiar? Aliás, é isso que eu quero. Eu quero fazer o vereador que for eleito e por um acaso tiver aquele pragmatismo já do vereador, de dar cesta básica, bater nas costas e arrumar cirurgia eletiva, porque ele conhece o secretário de saúde. Eu quero fazer esse vereador sentir vergonha dessa postura dele. Eu quero fazer ele se sentir envergonhado. E de tal forma constrangê-lo a entrar nesse time, entrar nesse fluxo. Então você divide Jaú em regiões com metas qualitativas. Avalia isso trimestralmente, quadrimestralmente. A população vai dar a sensação. E aí a gente elimina aquela sensação que é mais do mesmo. Ah, só veio daqui 4 anos. Não, minha senhora. Quando nós pegamos essa região aqui, ó, o índice diagnóstico era esse para tá, esse tal setor. Agora passaram-se 4 anos, olha só o que vocês estão falando dessa região. É legitimar, sabe, Zé? Isso só dá para fazer de maneira coletiva. Não tem como fazer de maneira individual. Eu vou ficar com essas duas, que eu acho que são os carros-chefes centrais. Porque se eu levantar bandeiras aqui, eu tô me propondo a abrir a legislação do município inteira. Eu vou discutir educação ambiental, educação para mulheres, educação para negros, educação. Eu vou discutir economia, eu vou discutir meio ambiente, eu vou discutir todos os ramos que legislam a Câmara de Jaú. Então ficar com uma bandeira só, desculpa Zé, é pouco para mim. Então eu quero abrir essa caixa de Pandora e coletivamente a gente fazer essa construção. Mateus. Tem muito comentário aí mesmo? É isso mesmo? Tem. Graças a Deus, né? Que bom, que bom, que bom.
Matheus, ensino remoto, né? A gente está vivendo esse ano de 2020, é um ano obviamente atípico, né? A gente, qualquer coisa que for falar, aí sim é mais do mesmo, né? A gente está vivendo isso, a gente está percebendo isso. Mas na escola, qual é a sua sensação? Como que foi ou melhor, como que está esse ensino remoto e como que será, na sua opinião, pela sua vivência, esse retorno em 2021? 2021, janeiro de 2021. Zé, o ensino remoto, chamado assim, ele confunde bastante com aquilo que a gente chama de educação à distância. Então eu vou ser um pouquinho prolixo agora, porque eu não gosto de fazer nenhuma discussão aligerada, não gosto de fazer nenhuma discussão superficial. Quando você fala de educação à distância, dá um Google aí, abre a aba do seu computador novamente, dá um Google, digita lá LDB, você vai olhar aqui na LDB, você tem modalidades de ensino. Educação quilombola, educação para jovens e adultos, educação para pessoa com deficiência, dentre elas está a educação à distância. Educação à distância é uma modalidade prevista na LDB desde 96. Então nós vamos começar a conversa por aqui. Não é nenhum fenômeno novo, faz 24 anos pelo menos que a educação à distância está prevista nos documentos normativos mais gerais. Educação à distância, Zé, o que a gente precisa fazer a educação de qualidade? Lá no chão da sala de aula, professor, precisa ter bom professor, boa metodologia, tem que ter boa didática, bom sistema de avaliação, boa estrutura para dar aula. E como é que a gente faz a educação à distância de qualidade? Bom professor, boa metodologia, boa estrutura, boa didática, bom método de avaliação. Não tem segredo. Se você olha para a educação básica e vê nela, olha, precisava disso, na educação à distância é a mesma coisa. Qual foi o problema? O problema é que nós nos acostumamos a olhar a educação à distância como aquela educação mais barata de R$ 199,90, ofertado por grandes empresas crótons da vida, que infelizmente comercializaram a educação à distância. Então nós temos esse estigma agora colocado. Só que assim, se você olha para esse rol, de fato a gente vai fazer bastante crítica à educação à distância. Só que aí, quando você tem uma pandemia e todo mundo foi empurrado, literalmente nós somos empurrados para plataformas digitais. E ó, que nós estamos falando de educação à distância. E ó, que nós estamos falando de tecnologia na educação. Então é óbvio que a gente não pode ser ingênuo o suficiente de fazer essa discussão às imediaticidades de hoje. Primeiro ponto. Qual é o problema então? A gente ficou com esse ruído. A educação à distância é barata, a educação à distância não serve, a educação à distância... Só que essa educação à distância, Zé, que ela chega e dá a oportunidade do cara que está lá no Ribeirinho, do cara que está lá no Nordeste, do cara que está lá numa população distanciada, de fazer uma graduação. A Univesp no estado de São Paulo foi uma das melhores coisas que o governo do estado de São Paulo fez. E olha que para você elogiar o governo do estado de São Paulo é difícil, mas a Univesp nós temos que tirar o chapéu. Educação com material de qualidade feito por professores da Unesp, da Unicamp e tudo mais, que é a distância. Professor, mas eu posso ler aquele texto, fazer um macete e colar. E na educação presencial também não tem? Gente, preste atenção. O processo de educação é um processo de conscientização, é um processo de formação humana. Se a gente na educação presencial matava a aula a sexta-feira para ir no bar do Zé na graduação, você não, Zé. Você não, você é o cara que fez essa educação física certinho, não faltou uma sexta-feira, não lembro, não enforcou nenhum feriado. O Zé é um exemplo aqui para nós. Se eu não lembro, eu não fiz. Essa é a regra. O teor alcoólico pode ter apagado muita coisa. Mas veja só, Zé, não quero te comprometer. Já me comprometeu. É só uma brincadeira de um amigo. Mas pense na sua formação presencial, queridão. Quantas vezes você não leu o texto e foi para a sala de aula e aí pegou a discussão ali? Pera lá, nós vamos ser hipócritas agora. Então agora nós vamos falar que a educação à distância não presta porque a gente... Pera lá, essas práticas estão presentes na educação presencial. Então se isso acontece na educação presencial é porque a gente precisa ressignificá-la. Primeiro ponto. A educação à distância ela precisa ter então o quê? Todas as estruturas que a gente vê como qualidade na presencial. Mas infelizmente a última coisa que a gente fez durante esse processo todo de pandemia foi a educação à distância. Tanto é que a nomenclatura que você utilizou foi ensino remoto. Por que ensino remoto? Porque a educação à distância ela pode ser modalidade, aquela prevista na LDB. Mas a gente pode entender a educação à distância como método, uma metodologia. Gente, acesse esse vídeo e traz as tecnologias, o que a gente chama de metodologia ativa,
Traz essas metodologias para a sala de aula. A gente pode achar que isso é educação à distância também. Mas a principal delas, e aí eu vou bater, Zé, é entender a educação à distância como uma configuração. Por quê, Zé? O que é configuração? Como que é a educação à distância como configuração? O que a gente está fazendo? A gente está fazendo assim, ó, a gente vai ter a aula no mesmo dia e horário que eu daria presencial, mas eu aqui e os senhores aí assistindo eu. Isso não é educação à distância, Zé. Tanto é que a gente está usando a nomenclatura de educação remota. É a aula síncrona, ou seja, naquele dado momento nós dois estamos no mesmo tempo e espaço conectado. Nós não estamos no mesmo espaço, mas ao mesmo tempo conectado pela mesma rede. Isso não é educação à distância, Zé. Educação à distância me pressupõe uma plataforma digital, que eu possa dar orientação para os alunos, eles possam colocar ali as tarefas deles, eu posso avaliá-los, posso dar feedback, eles possam compreendê-los, e que tudo isso está sendo gerado, no mínimo, para eu poder avaliá-los. Não é isso que a gente está fazendo, Zé. Agora, por que a gente está usando a nomenclatura remota? Primeiro, o preconceito com a educação à distância. Precisamos superar ele e ressignificar. Tirar do monopólio do mercado esse papel de ser educação à distância. Mas o segundo, Zé, e agora eu trago para nós, inclusive aonde, neste templo que aqui estamos, é uma questão trabalhista. Trabalho remoto, educação trabalhista, por pior que foi, e foi horrível, a reforma trabalhista de 2017, nós perdemos muitos direitos, mas ali o mínimo que ficou, Zé, foi a regulamentação do home office. No mínimo, Zé, a educação, o Estado, ou o empregador, quando ele fala para o empregado fazer o trabalho dele em home office, no mínimo, isso é legislação. Para eu estar citando uma legislação do Michel Temer, cara, olha, nego, é porque de fato, sabe, ó que nível chegamos, né? Citar uma legislação do Michel Temer. O que está ali? Ali está posto no mínimo um mínimo de negociação. Zé, quanto que é a sua internet? Quanto que é não sei o que? Seu trabalho? Opa, vem o acréscimo. Se a gente adotasse a educação à distância nas relações de trabalho durante a pandemia, as escolas privadas teriam que desembolsar um pouquinho mais de dinheiro, e o Estado assim também. Por que essa categoria em ensino remoto apareceu? Para fugir do preconceito da educação à distância, mas principalmente para submeter o trabalhar. Uma jornada de trabalho exaustiva. É fácil, Zé, dar aula à distância? Não. Rapaz, se a gente precisa preparar na presencial, na distância, a gente precisou dominar os recursos tecnológicos. Você acha que o professor vai preparar uma aula e ele quer fazer feio? Rapaz, nós fizemos 3 testes aqui antes de começar essa live, vamos fazer bonitinho, colocar uma luz, vamos escrever do Cajaú, não, vamos deixar bonitinho, porque o professor... Rapaz, a gente não faz qualquer tipo de profissão, a gente está fazendo educação, formação. Então isso exigiu da gente, empurrados, dominar a tecnologia, dominar a ferramenta. E aquele meu professor que tem 52 anos, 60 anos de idade, 70 anos de experiência na compulsória. E eu estou falando dos mais idosos porque é clichê, mas quantos jovens, igual eu, que eu tive que sair correndo atrás de um tripé, de uma luz, de um microfone, de um negócio, porque a gente não quer fazer feio. Quem remunerou isso, Zé? Quem que pagou esse tripé, esse microfone, essa luz? A gente está usando o ensino remoto como desculpa para a educação à distância. Nós não estamos fazendo educação à distância, Zé. Me perdoe. Nós vamos fazer ensino remoto. E para 2021, que é a sua pergunta. Rapaz, a única coisa que me preocupa, a única não, talvez a maior coisa que me preocupe, é a ressignificação do papel da escola. Zé, a gente vê lástimas, a gente do ensino público vê lástimas dos nossos alunos. Alunos que não têm acesso à internet, acesso à tecnologia. É uma minoria, de fato assim não é, mas a educação não é para todos. Então, de fato, a gente está vendo a educação não chegar em parte desse colegiado. A gente está vendo alunos não tendo condição de comer, porque a merenda, a gente sabe disso. A merenda na escola salva muita barriga dessa criançada que está agora em casa. Qual é o meu medo, Zé? O meu medo é que em 2021 a gente se preocupe com assistencialismo e não com educação. Por quê, Zé? Porque a gente vai estar tão preocupado com o aspecto psicológico do aluno, com o aspecto psicológico do professor, com o aspecto social e emocional dessas duas pontas, da equipe gestora, que está ralando igual condenado para poder sustentar esse ensino remoto. E aí meu medo é que a gente fique focando só no assistencialismo. E aí eu dou minha postura quanto à escola. 2021, nosso maior desafio é discutir qual que é o papel da escola. E eu vou fazer uma proposta. A educação escolar é um espaço para conhecimento científico.
Zé, a gente sabe que na educação escolar a gente brinca, na educação escolar a gente alimenta, na educação escolar a gente desenvolve competências socioemocionais, só para citar a BNCC para aqueles que gostam. A gente desenvolve habilidades interpessoais, só que o objetivo final da minha educação escolar é o conhecimento sistematizado, o conhecimento científico, para a gente não ver gente falando que a Terra é plana. É essa a função da escola, Zé. Ah, não, mas acho que a escola é muito chata. De fato é. A gente precisa ressignificar a forma. Eu entro numa sala de aula na escola privada, eu tenho um data show, eu tenho um ar-condicionado, eu tenho as minhas aulas, eu tenho recursos a 1000 que eu posso usar, porque as minhas aulas sempre foram slides. Eu entro no chão da sala de aula, na escola pública eu tenho o GLS, né? Giz, lousa e saliva. Então, pera lá, alguma coisa de errado está... Alguma coisa de errado não está certo. Então, pera lá. Então, a gente precisa ressignificar a forma, sem dúvida. Mas o objetivo final da escola é socializar conhecimento científico. Ah, não, mas a gente não pode fazer isso de maneira mais alegre? Não duvido que a gente possa. Mas não tenho dúvida. Por isso eu vou precisar de você, professor municipal, para a gente poder ressignificar esse sistema de ensino da nossa cidade. Agora, se a gente for fazer malabarismo, desculpa, a rua é muito mais interessante que a escola. Desculpa, o YouTube é muito mais interessante que a escola. Nós não somos youtubers, Zé. Nós não somos proseador de rua. Nós somos profissionais da educação, que transmite e socializa um conhecimento científico. Então, eu acho que esse será o nosso maior desafio em 2021. Matheus, eu sei que o tempo já estourou, mas eu não vou fazer questão nenhuma. Vamos seguir, porque eu tenho algumas perguntas que eu preciso fazer para você. Mas antes dessas perguntas que eu já tinha pensado em fazer aí para você, eu vejo pelas mídias sociais que você abraçou aquele projeto Parlamento Jovem, né? Eu vi que eu tenho você ali nas redes sociais. Eu queria até que você falasse ali para os nossos professores, para um futuro bem próximo, chegar também em todas as escolas, né? Porque foi um projeto que você trabalhou, lógico que você vai falar um pouco mais, inclusive, mas que bom seria se tivesse esse projeto Parlamento Jovem em várias escolas, se não todas as escolas de Jaú, né? Porque associa a política, né? E aí você vai falar mais com a educação. O que é o Parlamento Jovem? Essa é a pergunta. Inclusive, Zé, eu te marquei lá na publicação. Se alguém achar ruim aí, ó, fui eu que marquei o Zé. Você precisa desmarcar lá, senão o pessoal vai achar ruim. O Parlamento Jovem Brasileiro, Zé, ele é um concurso cultural promovido pela Câmara dos Deputados, lá em Brasília. E ele faz a possibilidade dos alunos do ensino médio vivenciarem a experiência do parlamento, de sentar na cadeira ali do Alexandre Frota, da Tabata Amaral, da Luísa Erundina, do Aécio Neves. Sim, Aécio Neves ainda é deputado, senhoras e senhores. Não é brincadeira, não. Então, eles sentam nessas cadeiras ali do plenário do Ulisses Guimarães, cara, e vivenciam uma semana como deputados. Fazem comissão, quebram pau, formam partidos, fazem votação. É lindo de ver. Eu tive a possibilidade de ir para Brasília ano passado, acompanhando 2 das minhas alunas, que foram selecionadas. Então, o Parlamento Jovem trabalha naquilo que a gente pode chamar de educação para a democracia. Então, o que é educação para a democracia? E isso talvez é um equívoco da educação escolar. Às vezes a gente forma bolhas na educação escolar e presenteia esses alunos para nós. E de fato, eles são maravilhosos. Se eu falar para o Zé falar que 5 alunos maravilhosos, ele vai ter 10. Porque ele sabe que na escola ali, poxa, aquele menininho, aquela menininha, tal. Só que educação para a democracia é projetar esse aluno para fora. Esse aluno ele tem que sentir o frio na barriga lá fora. Fora da escola. Fora dessa simulação. Escola não é lugar de simulação da vida. Escola é a vida real, a ser vivida. O Parlamento Jovem Brasileiro é uma forma de você vivenciar isso. Começou em 2004. Nós já estamos na 16ª edição, né? E aí, o Jaú foi aparecer só em 2016, entre os finalistas. E eu tenho, é um orgulho que eu falo isso. Por quê? Porque hoje, Jaú tem 8 meninas, a diretoria de ensino de Jaú, então eu não estou falando mais da cidade de Jaú, eu estou falando de 14 cidades, 12, 14 cidades, né? A abrangência é essa. A abrangência é essa, 12, 14 cidades. Nós estamos falando de 12, 14 cidades na nossa região. A diretoria de ensino de Jaú foi representada em Brasília
8 vezes, por 8 meninas. 4 vezes por 8 meninas. Essas 8 meninas são de escolas públicas e privadas, orientadas por mim e que foram reconhecidas pela Câmara dos Deputados. Eu brinco, falei isso no vídeo comemorativo ao Dia dos Professores. Se você for professor, por favor, assista. É muito carinhoso a forma como eu dirijo-me a você. Mas uma coisa é você, sua mãe falar que você é bonito. Outra coisa é você ganhar o Miss Universo. Miss Universo tem jurado, Miss Universo é a nível mundial. Miss Universo, você não está na sua cara. Não tem clientelismo. Então, rapaz, o Parlamento Jovem Brasileiro é o nosso Miss Universo. Essas meninas fazem projeto de leis e mandam para lá. Primeira seleção é pela Secretaria de Educação Estadual. Seleciona 44. E depois as 11 melhores do estado. Zé, são mais de 600 projetos no estado. Os 11 melhores vão para Brasília. Em 2020 nós temos 3 jauenses. 3 jauenses, cara. São 8 meninas. Não são. E aí a gente fala, né, que no lugar de mulher, onde ela quiser. Literalmente, cara. O projeto consegue evidenciar isso. 8 meninas que na história do parlamento jauense saíram daqui. Então assim, a gente levou Jaú a nível nacional. A gente levou Jaú a educação para a democracia a nível nacional de reconhecimento. Uma é da Barra Bonita, da ETEC João Reis, que eu fui professor lá. 2 do professor Tereza e 5 do Colégio Porto Alvorada. Então assim, são meninas que, acostumadas com os reconhecimentos locais, se depararam com um Brasilzão na sua frente. 78 jovens de todo lugar. Zé, sabe o que me dói? Esse é um projeto para ensino médio. Então, de fato, a gente vai ter algumas restrições quanto à educação do ensino municipal. Mas, ensino municipal, a gente já tem o Parlamento Jovem Jauense. A legislação é de 2016, aprovada pela mesa diretora em 2016. De 2016 para cá, houve aprovação, mas a gente não conseguiu ainda tirar do papel, Zé. Ninguém encabeçou isso ainda, né? Nem os vereadores que fizeram a propositura da legislação e apadrinharam o projeto, que é muito bem visto. Primeira coisa que eu vou fazer em janeiro de 2021, com certeza. O Parlamento Jovem Jauense vai acontecer em todas as escolas municipais. Eu vou apadrinhar esse projeto, não só pela experiência que assim eu já o tenho, mas pelo carinho. Eu gosto demais disso, porque você fazer o aluno... Porque, ó, veja, o aluno ele tem aquela dimensão, esquerda, direita, não sei o quê. Eu falei, filhão, vem aqui. Isso aqui é comissão da educação, isso aqui é legislação, isso aqui é texto legislativo. Isso aqui é atribuição do poder executivo, isso aqui é do legislativo, vai. Aí ele vê a burocracia acontecer. Aí ele se depara com a vida real e concreta. Ele fala, não posso propor isso? Não. Por quê? Porque não é da sua atribuição. Mas não posso fazer isso? Já existe. Já existe? Como assim já existe? Eu não sei. Pois é, já existe, você não sabe. Então o Parlamento Jovem Brasileiro abre uma caixinha e tira esses alunos da bolha. Eu tenho orgulho de ser o professor que orientou essas 8. Na DE de Jaú só tem 8. Quem orientou? Matheus Turino. Então, assim, é um negócio que eu tenho com muito carinho, Zé. Mas muito carinho mesmo. As meninas, elas me emocionaram demais nesse vídeo que eu fiz com elas, agora que está disponível nas redes sociais. E você vê, Zé, dessas 8 meninas, nenhuma tinha ido para Brasília. Nenhuma tinha pensado em ir para Brasília. Brasília é logo ali agora para elas. Dessas 8, 4 nunca tinham voado de avião. Elas nunca tinham viajado de avião. Não sabiam o que era avião. Foram viajar de avião por conta de um projeto escolar que a educação ali, no chão da base, proporcionou para elas. Zé, se você no Dia dos Professores está me olhando agora, não se emociona com isso, cara, eu não sei com o que você vai se emocionar. Eu não sei o que você vai se emocionar. Matheus, trocando um pouco, mas ainda no tema políticas públicas e educacionais. Você falou lá no começo, falou agora de novo de burocracia. Uma pergunta que eu preciso também fazer para você. Muitas vezes a burocracia, ela se confunde com a burocracia, né? Bem lembrado. Até vou pedir para você falar um pouco mais sobre isso também. Mas até que ponto ali a burocracia, que você falou que gosta, né, desse trabalho, ela atrapalha e até que ponto ela ajuda? Ela tem os seus ônus e bônus. Se a gente voltar, por exemplo, no conceito de república da Roma Antiga, a gente vai ver que a república ela tinha lá os senadores, os cônsules, mas quando dava problema, vinha a figura do ditador. Aí você fala, por 6 meses o ditador vai governar sem ter que dar satisfação para ninguém? Era assim na Roma Antiga. Professor, você está concluindo o quê? Eu estou concluindo que a democracia
é trabalhosa. Ela dá trabalho. Porque você tem que... O interesse é público. São mais de 153 mil jauenses. 153 mil pessoas com famílias, com empregos, com necessidades. Como é que você toma uma decisão pública sem a legitimação disso? Não toma. E para legitimar? Demora tempo. E para legitimar a forma de fazer isso? Tem que ter burocracia. Então a burocracia, quando Weber ele faz essa intuição, ele está tentando racionalizar, ele está tentando organizar. E aí no Brasil nós temos um agravante, que é o clientelismo, né? que é justamente esse coronelismo, esse clientelismo, do jeitinho brasileiro, que eu conheço e desconheço, e aí a gente vai furando a burocracia. Qual é o problema disso? O problema disso é que a sensação da maioria da população é que a política não transforma. Esse é o efeito. E aí qual que é o pior disso? Que elas se voltam para trás. Elas têm aqui a discussão política e elas dão as costas para isso. E qual que é o problema? Que quem está olhando para isso tem os seus interesses, e se no público não, se o seu interesse público não vigorar, o interesse privado assim vai. Isso de Alex Tocqueville, um liberal que veio para os Estados Unidos, um liberal católico, religioso, que viu o protestantismo nos Estados Unidos, chegou a essa conclusão: não podemos dar as costas para a questão pública. E a esquerda que você já sabe que vai falar, desde os comunistas do século XIX e os partidos mais às esquerdas que você quiser dizer. Nenhum deles vai abrir mão de fazer discussão pública. Então, nesse exato momento, quando você tem essa legitimação por liberais ou por comunistas, então o espaço público precisa ser um espaço nosso. Zé, olha os dados da eleição de 2016. 15 mil jauenses saíram das suas casas, acordaram de manhã, saíram de casa, trocaram de roupa, enfrentaram uma fila, chegaram na frente da urna para votar branco, para votar nulo. Cara, esse cara tá ou não tá a fim de participar? Esse cara tá querendo participar. Esse cara tá querendo saber qual é que é. Só que ele não se vê representado. E aí ele vai lá e faz seu voto cidadão. Ah, senhor, mas ele vai lá votar porque é obrigatório. O voto é obrigatório. Mas mais de 32 mil pessoas não foram votar na última eleição. Preferiam pagar os R$ 3,50, R$ 3,85, que é a multa, caso você não vote. Estão afim ou não estão afim de disputar? Estão afim ou não estão afim de construir? Estão afim de construir. Então precisa pegar na mão desse cara. E a burocracia, está aí o limite. Por quê? Porque você precisa garantir, e a burocracia talvez seja o melhor mecanismo para isso, você precisa garantir a isonomia para todo mundo, igualdade para todo mundo, justiça para todo mundo, que todo mundo tenha condição de participar. Como é que você faz isso? Com burocracia. No caso da Câmara, protocolo de legislação, faz isso, isso é bom. Qual é o problema? Os interesses que estão por trás do burocrata. O burocrata tem seus interesses. Então sabe aquela coisa da regra? Sabe quando tá jogando futebol na rua? E aí, ó, gente, pediu falta é falta, hein? E aí você dá uma encorpada em mim, eu vou lá e caio, peço falta, falo, louco, não é nada isso aí não, vai, levanta. Aí eu roubo a sua bola, opa, parou. Então, pera lá. Você joga com o manual debaixo do braço. Parou. Não é a burocracia do jogo? E quando não para? Aí dá briga, aí é gol contra, aí não legitima o jogo. Quer legitimar o jogo? Tem que ser prever a burocracia. Mas transparência, tem que ter transparência, tem que ter participação. E por isso que o cidadão que está nos vendo agora precisa entender a burocracia. Ele precisa entender, precisa chegar no linguajar dele, precisa chegar na simplicidade do dia a dia dele. Senão, Zé, vão ser só mais 4 anos de burocracia. Burocracia, talvez. Minha penúltima pergunta nesse segundo bloco de perguntas mais voltadas para a área da educação. Sindicato, o que é sindicato para você? Como que você vê o trabalho sindical? Eu falo isso porque, como eu disse no começo, a gente tem um grupo de pessoas avessas ao trabalho sindical. A gente teve uma greve nesse último mandato e do executivo. Lógico que teve pontos positivos, negativos, natural, mas é o sindicato que faz o trabalho, da base, trabalho de chão. Como que você vê? Qual relação aí você faz com o sindicato? Não especificamente a PUESP, Sinfum-Paem, não é esse o meu objetivo, mas o trabalho sindical também
para levar ali as opiniões, as opções para o caso legislativo, mas também para ter esse afinamento. Qual que é a sua ideia? Zé, na relação de trabalho, nós temos dois pontos, empregador e empregado. Há uma teoria que eu acho muito ingênua, que há a possibilidade de empregador e empregado negociarem bem comum. Nós vamos sair daqui, tomar café e todos vão sorrir. Eu discordo dessa visão. Por quê, professor? Porque o interesse econômico fez com que a educação à distância fosse rifada para além da sua discussão enquanto modalidade. Então, pera lá, nós estamos dentro de um sistema que comercializa tudo. E tudo é vendável, e tudo é vendível. Então, nessa relação da sociedade, o que a gente precisa ter? No mínimo de força para aquele que é mais fraco. Qualquer poder judiciário, qualquer vara do trabalho, tem como princípio o princípio da fragilidade do empregador. Desculpa, do empregado. Por que, professor? Porque quem contrata detém ali o poder do contrato, detém a remuneração, então você tem aquela fragilidade do lado de lá. Tanto é que numa pandemia, para não quebrar, ou seja, para se autopreservar, o empregado é demitido. Então vamos fazer uma análise bem seca? Entre a quebra do empregador e a quebra do funcionário, o funcionário é quebrado. Ah não, mas se eu não demiti-lo, a empresa que quebra. Pois é uma relação. Isso é fato. Você pode achar isso produtivo ou não, você pode achar isso positivo ou não. A questão é que acontece. Nesses momentos é que a força coletiva ela sobrepõe-se ao indivíduo. E essa força coletiva está expressa pelo sindicato. A legislação sindical ela é do início do século nosso, 1906, 1907, dos trabalhadores rurais, trabalhadores depois operários. E aí toda essa legislação faz com que a gente fosse se organizando. A crítica do meu colega que está me ouvindo agora fala, mas aí dentro tem todos os conchavos e tal. Zé, é esse mesmo cara que está querendo pregar escola sem partido. Eu acho isso maravilhoso, uma contradição maravilhosa. Por quê? Porque ele está dizendo que a escola sem partido pode ser neutra, mas o sindicato não. Que o partido dele é neutro, mas o sindicato não. Que o governo que ele vai promover é neutro, mas o sindicato não. Eu vou te dar uma notícia, querida. Ninguém é neutro. Não há neutralidade valorativa em nenhuma relação que acontece. Não há. Então, os valores da igreja, os valores da escola, os valores de um governo, os valores de um partido, os valores de um sindicato, eles estão em discussão. E aí, professor? Aí é quebra-pau. Quebra-pau no bom sentido que eu digo, ou seja, nós estamos aqui, nós sabemos, o sindicato nosso, maior da América Latina, é a POSP. Nós temos várias correntes que vão dialogar e vão quebrar o pau e vão discutir. Inclusive, nós somos de corrente diferente, mas olha aqui, eu marcando você no Facebook. nós vamos fazer a discussão. Por quê? Porque eu acho que é para esse caminho. Ah, não, eu acho que é para esse caminho. Ok, mas nós vamos discutir aqui dentro. O David fala isso para mim. O David olha protestante, ele é um católico fervoroso, né? David, Marcos Vinícius, esse pessoal aí que eu tive o prazer de conhecer nos últimos anos. E aí o David fala isso pra mim. Não, mas saiu daqui da igreja porque discordava da igreja. Mas quem falou que você não pode discordar? O David fala isso pra mim. Fica aqui na igreja católica. Nós vamos quebrar o pau aqui. Quebrar o pau no bom sentido, obviamente. Nós vamos discutir aqui. Nós vamos fazer nossa acertação de contas aqui. Mas não vai embora. Você que ainda não é do sindicato e está acostumado a ver, nossa, a política sindical como algo relacionado, por que você se filiou no partido? Por que você vai numa igreja? Por que você está num grupo de estudo? Porque você sabe que o poder coletivo é diferente do poder individual. Ah, professor, discordo da coordenação do sindicato. Vem, nós vamos descer a madeira aqui. Vamos quebrar o pau, nós vamos discutir, nós vamos ver o que é melhor enquanto política sindical. Só que eliminar a força do sindicato é uma ingenuidade que só aqueles que não conhecem o trabalho do sindicato falam. Última pergunta desse bloco do meio, desse segundo bloco, antes do nosso pinga-fogo e a palavra livre para a gente terminar. Feito. Bem simples. O que você pretende fazer que os outros não fizeram e que legado você gostaria de deixar para terminar esse bloco? Acho que eu vou ser redundante, né? Mas logística, você nunca ouviu falar? Se você digitar agora no YouTube, você vai ver um vídeo meu falando de logística. Por quê? Porque esse termo ninguém trouxe. Eu quero ressignificar o papel do legislador. O legado que eu mais quero, eu brinco assim com meus alunos.
Eles estão lá na rede social e aí aparece um meme, uma figura, uma charge, tal. Na época de Mafaldas da vida, a gente queria que o aluno olhasse uma charge e visse a criticidade ali por trás. E visse o elemento ali por trás. Hoje aparece um meme e aí eu falo para eles, meu grande sonho é que você enxergue Rousseau, enxergue Locke aqui, ó, enxergue Marx, enxergue Durkheim, enxergue Tocqueville por trás desse post. Nossa, como isso vai me vibrar. O que é que eu quero que o cidadão jauense faça depois da minha legislatura? Eu quero que ele olhe para o papel, para uma ação de qualquer legislador ali na Câmara e fala, isso aí não é legislador não. Não, isso aí que você está fazendo não é papel seu não. Não me venha me enganar não. Não me engane-me, porque eu não sou bobo. Esse vai ser, acho que o alto, quando o cidadão jauense conseguir fazer isso, por conta, óbvio, da minha gestão, eu acho que ele vai conseguir, acho que o objetivo foi alcançado. Bacana. Matheus, perguntas agora das mídias sociais. Tem um professor que perguntou agora, inclusive. Vamos lá. Professor Murilo Fernando, eleito o pai do ano. Verdade. O Matheus, pergunta do Murilo, professor certo. Murilo. Ele disse aqui, Zé, pergunta para o Matheus Turini o seguinte: ele trabalhou aqui no distrito de Potunduva e quais as propostas dele para esse nosso bairro? Eu até posso fazer ali um grifo nosso, um bairro extremamente com potencial gigante, um bairro que eu levo no meu coração, distrito de Potunduva, que não é bairro, né? Distrito de Potunduva, levo aquela parte aqui dentro porque são pessoas, são famílias com potenciais enormes e com coração que não cabe naquele pedaço de terra. Então, quais são as suas propostas para aquele povo que tanto precisa de um poder legislativo atuante e um poder legislativo presente na vida deles? Murilo é professor de geografia, né? Esse Murilo. Dei aula com ele em 2013, lá no Frei Galvão, quando eu estava voltando para Jaú. E quanto divertir, brincar. É um time muito gostoso em 2013, né? Em 2013 a gente tinha um time muito 2020 bom. Também, viu? Não, eu falo 2013 porque eu que estava lá. Eu não vou falar de outros anos ali, não. Mas, e eu tenho alunos, nossa, que até hoje, né? Nas redes sociais a gente brinca, tem meus contatos, depois foram meus alunos de cursinho. Então, nossa, eu tenho o distrito de Potunduva como um grande carinho. Principalmente da escola do Frei Galvão. A Beth foi minha vice-diretora lá, depois foi minha vice-diretora do Tereza. Então, assim, são laços que a gente vai fazendo. E que bom que alguém perguntou sobre o distrito de Potunduva. Por quê? Porque qual que é hoje o mote, o rótulo que se põe? Ah, o vereador, a vereadora X, o vereador X é o vereador do distrito. Vamos eleger alguém para representar. Qual que é a minha proposta? Minha proposta é, primeiro, a hora que eu dividir o município de Jaú em regiões, qual você acha que vai ser a 01? Distrito Potunduva. Se Potunduva é região 01. Por quê? Porque é a maior, é a que mais demanda e é a que tem maior potencial de desenvolvimento. Aí eu vou falar do aspecto econômico. Por quê, Zé? Porque qual que é a grande questão? Por conta de uma distância do afastamento e dói a gente ver, às vezes, o cara que é do Distrito Potunduva fala assim, deixa eu ir para Jaú, porque o grau de pertencimento é a nível 0. Por conta desse distanciamento, você tem atividades nucleares ali, econômicas, que elas ficam muito, muito restritas à atividade comercial e tudo mais. Vou soltar nas redes sociais, vou dar um pequeno spoiler, mas já ouviu falar de economia solidária, Zé? O que é economia solidária? Paul Singer é o autor da economia solidária, mas ano passado o Senado aprovou a lei que cria a Política Nacional de Economia Solidária e o Sistema de Economia Solidária. O Sistema Nacional de Economia Solidária. O que é isso, professor? É um sistema de economia onde você interliga quem vende, quem produz, quem troca e quem compra. Você faz um network entre eles. Isso vai ficar no nível mais básico. Se a gente aprofunda mais na economia solidária, é você criar associações, cooperações e dar possibilidade com que os meios de produção cheguem para o coletivo. Isso é economia solidária. Foi aprovado no Senado, mas não foi aprovado na Câmara dos Deputados. Ou seja, Rodrigo Maia deixou lá, em stand-by. Janeiro de 2021, o que vai acontecer? Sistema Municipal de Economia Solidária. Vou propor o Sistema Municipal de Economia Solidária. E a referência vai ser
Distrito de Potonduva. Por quê? Porque a gente tem que fazer esse network, chegar lá e de lá vir para cá. E isso o legislador consegue fazer. Entende a especificidade do que eu estou te dizendo? O legislador consegue fazer isso. Investimento, se eu falar para você, Murilo, que não, nós vamos aí trazer um parquinho, desculpa, isso não é papel do legislador. Ah, nós vamos aí pintar a escola, não é papel do legislador. Eu vou buscar emenda? Óbvio, nós vamos buscar emenda. Nós temos nossos parlamentares do PDT, a nossa coligação, junto com a cidadania, tem seus parlamentares. Então é óbvio que nós vamos fazer a busca desses recursos. Só que o que eu mais posso fazer de imediato agora é criar o Sistema Municipal de Economia Solidária. Isso do Poder Legislativo. Já para janeiro de 2021. Vou colocar, para não ficar com janeiro, porque isso aqui vai ficar gravado e depois vai ser cobrado. Em janeiro é recesso parlamentar. Essa é a ideia, cobrar. Então, vamos devagar, porque depois é recesso parlamentar, vou ser cobrado disso. Primeiro semestre aprovado o Sistema Municipal de Economia Solidária. Você vai ver como o Distrito de Potonduva vai começar a ter relações. Mas muito, com o demais corpo da cidade. Sem falar, óbvio, na fiscalização. Para mim, a região 01 vai ser o Distrito de Potonduva, em fiscalização. Aí, fiscalização e sistema de economia vão ser prioridades do Distrito de Potonduva. Isso é papel do legislador. Isso eu vou fazer, anote aí, me cobre depois. Murilo, acho que você foi bem respondido, inclusive, né? Uma pergunta agora que veio no privado, tá? Até ele pediu para não se identificar. Vamos lá. Tá? A pergunta é a seguinte, deixa eu ver. É um texto um pouco longo, mas... Temos tempo? O tempo estourou no primeiro bloco. Eu gostaria de saber o que ele pensa da proposta do Eduardo Romão, da Coligação Sul, inclusive, de oferecer cirurgias eletivas de vasectomia e laqueadura, e se ele seria favorável a isto em uma eventual votação na Câmara. Penso eu. Ele não colocou Câmara, mas alguma votação ali que vai para... Seria necessário o papel do legislador. Para a votação. Ele quer também saber a sua opinião sobre o homeschooling. Não sei se é assim que se pronuncia. O meu inglês, confesso que não foi dos melhores. Professora Eugenita, inclusive. Um abraço, professora Eugenita. Gostaria de saber o que ele pensa também da ideologia de gênero e se seria favorável caso houvesse algum projeto desse teor de lei municipal sobre esse assunto, né? Gostaria também de saber o que ele pensa sobre a BNCC e, por fim, sua opinião sobre o aborto, se ele acha que é um direito da mulher. Tem várias perguntas, acho que é melhor por bloco, né? Acho que eu vou reorganizar, vou começar com BNCC e homeschooling. BNCC e homeschooling. Eu acho que eu vou começar com BNCC e homeschooling e aí eu volto depois para os outros pontos. Qualquer coisa, você fica aberto aí. Vou lembrando. Se eu esquecer, você coloca ali. Mas... são boas as perguntas. São boas perguntas. E até fico lisonjeado porque eu tenho acompanhado aqui as lives e as sabatinas dos outros candidatos e eu não vi esse tipo de pergunta. Foi uma pergunta bacana. Então, assim, primeiro que ninguém faz uma pergunta para alguém que não acha que tem a resposta. Então, eu me sinto lisonjeado por seja lá quem for que mandou essa indagação. Porque poderia ter perguntado para outras pessoas, não, assim não fez. Então, assim, lisonjeado mesmo. Vamos começar com o homeschooling e BNCC. A BNCC é documento normativo aprovado em 2018, documento final em 2019 já para ser aplicado. O que você acha, Matheus? Tem avanços e eu acho que tem alguns buracos. Por quê? A BNCC não é um currículo, ela é um documento direcionador que dá alguns direitos de aprendizagem. Essa é a definição do próprio documento. Ok? O que você acha disso? Ok, não é um sistema de educação. Então, assim, é um problema. Porque a BNCC, ela poderia ter avançado muito mais, fazendo um diálogo desse sistema de educação a nível nacional, e assim não fez. Se delimitou a criar planilhas de competências e habilidades para o ensino fundamental e para o ensino médio. Na educação infantil, como não é muito a minha área, vou me privar, vou me dar esse direito de não fazer comentários. O David tem
a dissertação de mestrado dele é toda sobre isso, eu vou falar daquilo da área que eu estou. No ensino fundamental, os objetos de aprendizagem estão muito claros. O objeto de aprendizagem está muito claro. Ó. Você vai... Esse é o conteúdo, vou chamar de conteúdo que acho que o professor vai entender melhor. Esse é o conteúdo para dar no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano. Da disciplina tal, da tal, da tal, da tal, da tal. Ok. Só que, no ensino médio isso se dissolve. As disciplinas se dissolvem, só fica português e matemática, a gente trabalha com áreas. Há ônus e bônus disso. Quais são os ônus? O professor nosso é formado por disciplina, não por área. Então você já tem um choque de formação do professor. Podemos formar ele, podemos, mas nenhum conhecimento total pode desprezar o conhecimento particular. Aí a minha pergunta é, um professor assim, como é que a gente chamava o professor polivalente? Polivalente. O professor polivalente vai dar conta das especificidades? Eu creio que não. Eu creio que não. Então um especialista ele tem condições de fazer aprofundamentos. E aí eu dialogo com aquela função da escola que eu já disse. A função da escola é conhecimento científico. Então um professor polivalente ele pode, não quer dizer que vá, mas ele pode deixar isso a desejar. Porque com a necessidade de ter que dar conta de tantas disciplinas, ele vai ter que agora optar por uma para outra, vai deixar muito superficial, a gente perde em qualidade. Isso no ensino médio. Agora, eu tenho que tirar o chapéu para os itinerantes formativos. Eu acho isso muito legal. Zé, eu queria dar aula de divisão social do trabalho no chão da fábrica de calçada. Nossa, cara, como eu queria. Vamos falar de divisão técnica do trabalho aqui, ó. Aqui, ó, calçadista e tal. É óbvio que eu queria. E o itinerário formativo me dá essa possibilidade. Para quem fez a pergunta, eu recomendo a leitura da minha dissertação de mestrado em filosofia, onde eu dialogo com os documentos normativos, não só a BNCC, mas também com a diretrizes e bases da educação, a de 2018. Não a de 2012, nem a de 2012, nem a de 2010. Teve uma atualização. A de 2018, a mais atual que dialoga com a BNCC. Recomendo essa leitura. Por quê? Porque uma coisa é fazer o diálogo, outra coisa é o que eu defendi frente a uma banca na universidade. O que eu coloco lá? Usando essa estrutura burocrática que aqui tem, eu vejo essa e essa possibilidade. Então eu penso dessa forma. O BNCC, ela nos coloca limitações, mas acho que a grande maestria de ser professor é enxergar as potencialidades. Então, isso quanto a BNCC. O mesmo eu vou aplicar para homeschooling. Quais são as potencialidades do homeschooling? Meu medo é a fechação em bolha. Por quê? Porque você seleciona aquilo que você quer estudar. Ah, professor, mas isso lá na escola também acontece, porque o aluno estuda mais uma coisa do que outra. A BNCC, para dialogar agora, e talvez legitimar a minha fala, a BNCC não está falando de bolha. A BNCC exige aprendizagens mínimas. Então eu vejo um problema na homeschooling por conta disso. Porque as chances dos alunos ficarem presos em bolhas das famílias que querem, olha, quero que você só estude isso, elimina o direito das aprendizagens colocadas na BNCC. Então o problema não é comigo, o problema é com a legislação normativa. Enquanto vereador, como é que eu vou... Se a legislação é federal e normativa, eu não posso fazer um projeto de lei ou ajudar um projeto de lei que seja inconstitucional nesse caso. Então eu vejo esse problema. Então o homeschooling tem essa problemática e olha que eu estou partindo do pressuposto que os pais querem. Eu desconfio dessa vontade. Por quê? Baseado em quê? Baseado na experiência que nós estamos vivendo da pandemia. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Vou me deter a fazer esse diálogo. O outro bloco de perguntas, ele foi bastante ideológico. Então, ele colocou bastante as questões, por exemplo, de vasectomia e laqueadura, né? Sim. Vasectomia e laqueadura, ideologia de gênero, que ele chamou. Ele quer saber o que você pensa da proposta do Eduardo Romão e de oferecer cirurgias eletivas de vasectomia e laqueadura, e se você for eleito, né? Como é que seria minha conduta frente a isso? Eu acho interessante porque... Ele está afirmando aqui, perfeito. Né? Só pra... Não, mas eu parto dessa afirmação. Vamos analisar, vamos fazer a análise da análise dele, né? Porque o que ele coloca? Ele coloca que esse é um debate para fazer nas vias públicas. Porque se laqueadura e vasectomia fosse decisão individual, não teria, então, a possibilidade de fazê-la via SUS. Quando ele faz essa proposta, ele está, então, discutindo a nível coletivo. Já gostei. Por quê? Já gostei e talvez ele não tenha percebido o que fez. Ele jogou uma coisa que talvez no pessoal dele, no privado dele, ele tenha suas crenças muito fortes, mas a hora que você joga para o coletivo, queridão, suas crenças ficam em segundo plano.
Porque o coletivo, ela é mais do que as nossas crenças. Você é católico, eu sou protestante, alguém é espírita. E aí? E na Câmara? Se o Estado é laico? O Estado é laico. As pessoas não. O governo talvez não seja, mas o Estado é. Eu não sou um representante de um mero governo. Serei representante de um aparato estatal. Então o que eu preciso fazer? Olhar para o coletivo sempre. Primeiro que a colocação que ele faz da proposta de vasectomia e laqueadura no plano de governo Romão. Não existe essa proposta no plano de governo. Convido a quem quiser abrir o plano de governo do Romão e identificar se ele usa esses termos ali. Ele coloca cirurgias eletivas. Isso nós vamos ver lá. Agora, por questões de saúde, mulheres precisam fazer laqueadura. Obesidade e outros elementos que eu não sou da área e eu não vou me atrever a cometer erros técnicos. Esses conceitos, essas cirurgias que são feitas, têm uma prescrição médica. Então não dá, primeiro, não dá para fazer uma discussão dessa sem o conhecimento técnico da medicina. E não dá para fazer uma discussão dessas sem um elemento coletivo, porque não é uma decisão para uma pessoa. A pergunta desta pessoa, ela é bastante, talvez, capciosa e direciona para uma ideologia, porque em seguida ela me pergunta sobre aborto. Então, ou seja, talvez cercear o direito de reprodução seria já... Eu conheço inúmeros cristãos que têm exame de laqueadura, fizeram a cirurgia de laqueadura e cirurgia de vasectomia. Não é uma discussão que eu vou entrar aqui, mas nem a pau. Por quê? Porque se isso a gente estiver levantando uma bandeira do cristianismo, aí dentro do cristianismo a gente sabe que tem vários segmentos ainda, então a discussão é coletiva. Qual o critério que me norteará? Técnico, no campo da medicina, da qual hoje não tem condições de fazer esse debate. Agora, quando ele me pergunta em aborto, o aborto ele é proibido no Brasil, com exceção de três possibilidades. Risco de vida da mãe, estupro e anencefalo. São as 3 situações. Nessas situações, não serei eu que vou militar contra. Não serei eu que vou militar contra. Agora, o que eu não vou admitir, e se essa pessoa quer justamente jogar ou me empurrar para essa conclusão, já dou de presente. Não vou admitir com que manifestações fundamentalistas, como aquelas feitas da menina em Recife, no hospital em Recife, eu não partilho desse tipo de postura. 10 anos a menina tem, estuprada desde os 6 anos. E por conta da pandemia, essa menina não estava indo na escola. Olha o papel da escola. Porque a escola, por 4, 5, 6 horas, privou essa menina de ser violentada. Sem pandemia, essa menina ficou em casa e aumentou o nível de violentação contra ela. Pera lá. Aí eu vou na frente do hospital para chamá-la de assassina? Não vou. Não vou. Me restringe a falar de aborto às questões legislativas, porque é o papel que eu estou sendo avaliado aqui. São 3 as situações. Dessas 3 as situações, não me oponho. Não me oponho. Ok? E o que você pensa sobre a ideologia de gênero e se seria favorável caso houvesse algum projeto de lei municipal sobre esse tema, sobre esse assunto? Quando ele usa o termo ideologia de gênero, ele já se posicionou. Por quê? Porque os militantes da causa chamam isso de identidade de gênero. Ele está chamando de ideologia. Ou seja, a palavra que ele usa para poder me fazer a pergunta já posicionou ele, e não eu. O que ele acha disso? Ele acha que é uma coisa ruim. Ele acha uma coisa que não deve ser discutida. E o que eu olho? Olha para a legislação. Eu olho para a legislação. O que a portaria do Ministério da Saúde de 2013 coloca, por exemplo, aquelas operações de troca de sexo. 18 anos começa a transição hormonal, 21 anos é possível fazer a cirurgia de troca de sexo. Estou chamando de troca de sexo porque eu não sei o nome, também me perdoe a questão técnica aqui. É isso que está previsto na portaria do Ministério da Saúde, que vigora, inclusive hoje, no governo Bolsonaro. Então, quando você me pergunta de ideologia de gênero, você coloca, a palavra ideologia coloca a pessoa em questão, que acha isso negativo. O que é que eu identifico? Existem identidades de gênero, Zé. Se a pergunta é, o que você acha? Existem identidades de gênero. Porque identidade de gênero é diferente de sexualidade, que é diferente de orientação sexual, que é diferente... Ixi, vou dar essa aula aqui mesmo? Eu não sei se nós temos essa questão. Vamos discutir? Vamos discutir. Opa, sem problema algum. Não tem problema algum de discutir. Qual é a sua posição? Discussão. Eu tenho uma base teórica e empírica muito concreta para fazer essa discussão. Não vá me convencer que uma pessoa, uma criança de 7 anos então vai fazer cirurgia? Não faça essas rotulações. A legislação atual é muito clara.
18 anos começa a troca hormonal, 21 é autorizado a cirurgia. É isso que está previsto em lei. Fora disso, não, me restringe a legislação federal, porque é o que o município assim o faz. Agora, o que é que não tem já em outros municípios? Desculpa, o que é que tem em outros municípios que aqui não tenha? Vamos discutir. É igual falar de retomada das escolas. Alguém fala assim, e aí, vamos retomar a escola? Eu pergunto, qual é o modelo? Qual é o modelo, Zé? Nós vamos gravar aula? Vai ter internet? O aluno vai vir com máscara? Vai ser 30%? Nós vamos dar máscara? Qual é o modelo? Não tem modelo, Zé. Por isso que a gente não pode retomar as aulas, porque não tem modelo. Não é porque, entende? Ah, não, eu sou contra ou a favor do modelo. Não, não, não. Sou contra ou a favor da retomada. Não, me apresente o modelo e eu discuto o modelo. Questão é de gênero, de identidade de gênero. Me apresente o modelo e eu discuto o modelo. O que você acha de ideologia? Não é ideologia, existe identidade. Isso é bem claro para mim. Agora, no campo da descrição legal, é óbvio, eu tenho os meus valores e eu tenho minha concepção teórica. E aí eu convido a pessoa para fazer discussão comigo. Porque não vai adiantar o senhor me colocar uma questão aqui capciosa para depois me deixar sozinho lá na câmera. Não vai adiantar. O senhor não vai construir coisa alguma com esse tipo de indagação. Então o que eu faço? Gostaria muito que a pessoa depois se identificasse e entrasse em contato comigo e eu faço o convite. Vem comigo, vamos discutir, vamos quebrar o pau. Mas é aqui dentro, é dentro do jogo legislativo. Matheus, para terminar, um pinga-fogo e você fala o seu número aí, que a gente tá ansioso aí. Será que alguém sabe? Vamos lá, então, pinga-fogo bem simples. Vai devagar que eu não pensei em nada ainda. Rapaz. Eu falo uma palavra e você fala a palavra que você pensa. Vai devagarzinho. Tranquilo, tranquilo. As mais simples, eu acho que você assistiu as outras lives, eu preciso falar isso até para você até se tranquilizar, mas não tem muito segredo não, fique à vontade. Ok, vamos lá. Só peço que seja sincero, né? Sim, acho que não seria diferente, né? Política. Transformação. Vou ser eleito para... Deixar um legado sobre o papel do legislador. Sindicato. Coletivismo puro. Família. Estrutura da sociedade. Ideologia. Ninguém é neutro. Todo mundo tem a sua. Escola. Função social, conhecimento científico. Parlamento jovem. Vou só dar um sorriso. Jaú. Muito carinho e vontade de transformação. Bauru. Meu berço. Governo municipal nos últimos 4 anos. Não vejo há 6. Governo Dória. Nada de novo. Governo Bolsonaro. Eu já sabia? Cegamente a nossa live mais longa, né? Mas porque vocês perceberam que eu não tenho esse costume de cortar ninguém, né? Porque a gente sabe que esse período de eleição, que já é curto, né? Às vezes não tem tempo para ir na mídia social, para ir na TV, para ir no rádio, e aí sim, eu já disse, tem a mídia. Por isso que eu não corto, porque o nosso objetivo, eu já falei lá no começo, é que o nosso professor, a nossa professora conheça os candidatos voltados para educação de vereador. Então, a gente não cortou por causa disso, porque, como eu falei, foi o seu momento, e eu acho que aí você que está nos assistindo, né, deve ter compartilhado, deve ter ali absorvido um pouco do que esse candidato Matheus Turini trouxe para nós, uma pessoa legal, do bem, fantástica, que a gente torce para que esteja lá na Câmara e possa concretizar esses seus sonhos, esses seus ideais, essas suas metas e objetivos. Deus abençoe, tá? Que você trilhe esse caminho. Beleza? Vamos tirar uma foto e você fala o número aí, pô. Vamos tirar uma foto, vou falar o número. Dá um print, dá um print. Vou falar o número primeiro. Pode falar o número primeiro? Então fala. 12 mil motivos para você votar em mim. 12 mil. É 12 mil, não tem problema. É 12 mil. Acabou. É 12 mil e 23 para a cabeça para prefeito. Do Romão. Tem alguma coisa
que eu não perguntei, eu não falei isso também. Às vezes você quer falar alguma coisa... Não, eu acho que eu falei demais. Não, mas fica à vontade. Às vezes eu não fiz alguma pergunta que Não, você... eu acho que foi bem contemplado. Inclusive, gostaria de agradecer todo o carinho, Zé. Porque a gente conversa demais, mas você vê, às vezes alguns pontos aqui a gente nunca sentou para conversar. Com certeza não. Teve alguns pontos aqui... E aí eu fico feliz pela interação das perguntas, eu vejo você colocando ali, espero que tenha dado bastante audiência. Agradeço as perguntas, inclusive aqueles que... Porque quem me fez o tipo de pergunta que fez é porque enxerga o Matheus já tem uma concepção ideológica, política, e eu tenho essa possibilidade de dialogar e mostrar, converter, talvez, refazer, ressignificar, mas sempre com o objetivo de ir para melhor. Então eu me senti muito privilegiado. Senti muito. Eu trouxe um microfoninho de lapela pra gente fazer um negocinho bonito. Parece que ficou bom, ninguém reclamou de som. Ninguém reclamou de som. Então, muito obrigado, Zé. Obrigado mesmo. Para vereador é 12 mil, prefeito 23 do Romão. Vamos usar a estrutura burocrática para transformar a vida da população. Ok? Dá um print aí. Quem vai dar um print? Não, já vai dar lá. Quem vai dar um print? Peraí que eu vou tirar a máscara, porque essa aqui eu vou... Aí, valeu. Tudo de bom, viu? Obrigado, Zé. Satisfação toda nossa. Até mais.